Eu sou lá da casa de Carapicuíba, o GESC, sou palestrante lá, trabalho, enfim, né, nessa doutrina maravilhosa aí que a gente tem para divulgar, para trabalhar, nessa doutrina de trabalho. E aí hoje, primeira vez aqui, estou feliz, né, por conhecê-los, por participar do trabalho de vocês, e se Deus quiser, vai crescer muito ainda. E aí, para essa noite, para a gente abrir a noite, eu vou pedir, quem se sentir à vontade, que feche os olhos, que eleve o seu pensamento a Deus, e que possamos assim agradecer pela oportunidade desta noite, de estarmos nesta casa bendita, vencendo tudo aquilo que passamos durante o dia, os obstáculos para estarmos aqui reunidos nesta casa. Agradecemos aos mentores da casa, que preparou o ambiente desde cedo para receber a cada um de nós, aos nossos mentores que nos conduziram, que cuidou de nós a cada momento até chegarmos aqui. E assim damos por início o trabalho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu trouxe para o tema de hoje a gente meditar um pouco sobre a oração dominical, né? A tão conhecida, o Pai Nosso. Uma oração que, na verdade, por um pedido de um apóstolo, né? Jesus, ele disse a Jesus que queria aprender a orar, né? Ele gostaria muito de saber orar. E aí, Jesus, com aquela sabedoria divina dele, nos presenteou com o Pai Nosso, que é também a prece, a primeira prece da coletânea do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz os Espíritos, no Evangelho, que mais importante do que falar é o sentir. E aí hoje a gente muitas vezes acaba fazendo essa oração, né, que nos deixou o Mestre, apenas daquela forma decorativa, não é? E aí a gente acaba caindo no falar e não no sentir, que é o mais importante. Então é isso que a gente vai meditar um pouco. Lá no Evangelho, no capítulo 28, a gente tem uma mensagem que diz assim: que os Espíritos recomendaram que a oração dominical, conhecida como Pai Nosso, fosse colocada no início da coletânea de preces do Evangelho, por tudo que ela representa, porque ela veio do próprio Mestre e porque ela pode substituir todas as outras, conforme o sentido a que ela seja atribuído. É o mais perfeito modelo de síntese, verdadeira obra-prima, pela sua simplicidade. E às vezes quando a gente passa, né, que a gente declama, porque muitas vezes a gente cai nesse erro, né? A gente acaba fazendo ela de uma forma decorada. A gente não se preocupa em sentir, a gente não se preocupa em colocar aquilo que está lá dentro da gente. A gente apenas fala, declama, mais como um poema do que como uma prece. E aí a gente precisa, às vezes, se policiar um pouco nesse sentido. O Pai Nosso, ele resume todos os deveres do homem, se a gente for parar para pensar. O perdão, o não cair no mal, o orar e vigiar. Isso tudo está lá, ele resume todos esses deveres que a gente tem com o próximo, com Deus, né? A obediência que a gente deveria ter e que às vezes a gente acaba meio que falhando. É uma profissão de fé. Aquela fé que diz assim: se não é para ser, eu aceito. E como isso é difícil para a gente. Porque embora diz lá, né, que seja feita a tua vontade, às vezes a gente, no fundo mesmo, a gente não quer assim. No fundo a gente até diz isso. A gente assim, poxa vida, né? Mas e aí? Por que não pode ser conforme a minha? Por que não pode ser de forma que atenda a minha necessidade hoje? E é
isso que essa oração nos traz, né? Essa profissão de fé, esse ato não só de adoração por aquilo que a gente está dizendo, mas realmente de fazer aquilo, de que isso seja sentimento mesmo, de que quando a gente diga que seja feita conforme a sua vontade, que seja real, sabendo que às vezes não vai ser de encontro àquilo que a gente espera, o que a gente quer. E contém os pedidos de coisas necessárias, que muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente fica sempre querendo aquilo que vem de encontro àquilo que a gente espera, almeja, aquilo que a gente acha que merece, e não aquilo que nos é necessário. E ela nos traz exatamente isso. Quando Jesus deu esse exemplo de oração, ele trouxe isso, né? A importância da fé, a importância da adoração, porque ela tem que existir, mas principalmente saber de que a gente sempre precisa aquilo que nos é necessário e que a gente precisa aceitar isso, a gente precisa entender isso. Aí a gente vai ver as partes dele. A gente inicia com: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. O que nos traz essa primeira parte? Aquela noção da hierarquia, que ela existe. E muitas vezes a gente, na nossa caminhada de aprendizado, a gente quer ser maior que Deus. A gente esquece essa hierarquia. A gente acha muitas vezes que a gente pode ser como Ele ou melhor que Ele. E a gente não é. Que acreditamos em Deus, revela o seu poder e a sua bondade para conosco. A sabedoria, a prudência e o bom senso que precisa sempre superar a capacidade humana. É o que diz esse início do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. O Senhor, Ele nos deu as leis, não foi? As leis divinas. E essas leis divinas, elas são cheias de sabedoria. E se nós pudéssemos seguir essas leis, aí sim nós seríamos felizes. Mas é difícil. A gente sabe que é difícil. Embora ela está ali o tempo todo conosco, porque onde estão as leis divinas? A gente sabe que ela existe. Como código lá, civil, criminal, eu vou lá e consulto o livro. E a lei divina? Onde está a lei divina? Porque as leis existem. Consciência. Então ela está conosco o tempo todo. E a gente é alertado sobre ela o tempo todo. Porque quem aqui já não fez algo que não devia e a consciência... Não é assim? Porque ela está lá. E se nós conseguíssemos seguir cada uma dessas leis, nós seríamos felizes. Seríamos. Porque é o que diz. É o que o Pai nos diz. Nos criou com as leis divinas dentro de nós e o amor. Eu acho que seriam as coisas, são as coisas mais importantes para cada um de nós. É difícil, porque todas as vezes que a gente precisa, tanto de um como de outro, a gente precisa olhar para nós, né? E olhar para a gente é sempre difícil. Olhar o outro, apontar o outro, corrigir o outro, né? É sempre mais fácil do que quando a gente precisa olhar para dentro de nós. Ninguém pode dizer que não conhece essas leis, porque a gente conhece, a gente sabe, né? Se a gente às vezes não conhece uma lei que nos protege de algo, a lei divina a gente sabe que existe. Porque todo mundo sabe quando comete um erro, quando sai de um caminho correto, quando está infringindo essa lei divina, a gente sente, porque a nossa consciência nos diz. Embora aí a gente use o outro lado, que é o livre-arbítrio.
A minha consciência pode até me dizer, mas eu tenho a opção da escolha. Aí é o que a gente já falou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No Evangelho diz assim: se a obediência é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não deverá ser a da criatura para com o seu Criador. E aí, quando a gente se depara com uma enfermidade, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Mas Deus, eu merecia isso? Mas Deus, eu tinha que passar por isso? Está aqui a resposta. O que me cabe fazer? Se eu devo obediência ao meu pai, se eu devo obediência ao meu superior, eu devo obediência muito maior ainda ao meu Criador. Então, se eu passo por aquilo, eu mereço. Eu preciso daquilo, né? Eu acho que seria até o mais apropriado, né? O merecer, eu preciso. Eu costumo falar que a gente às vezes precisaria sempre substituir o porquê para o para quê. Quando a gente passa por determinadas coisas, a gente, em vez de ficar perguntando o porquê, porque aí a gente quer que alguém nos responda, a gente quer ter um conforto, a gente devia perguntar o para quê. Se eu passo pela enfermidade, pelo desemprego, por qualquer problema que seja, é para que isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso tirar disso? Porque eu sei que eu necessito disso nesse momento. E eu sei que se eu não aprender, eu repito a matéria, não é assim? Então, o que é? O que eu preciso aprender com isso? É para que isso? Porque aí eu vou precisar buscar. Porque quando eu pergunto o porquê, eu quero que alguém chegue em mim e me diga: ó, Patrícia, é por isso, por isso, por isso, por isso. E quando eu pergunto para quê, aí é comigo. Aí sou eu que tenho que correr atrás, que enxergar onde foi que eu errei, o que eu tenho que fazer. Se eu passo pela enfermidade, é por quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso levar para o outro? Eu passei, eu superei. Que lição eu tirei disso? Eu aprendi algo com isso. O que eu aprendi? Eu me tornei mestre nisso, então eu preciso ensinar ao outro. E aí é comigo. É um trabalho que é meu. Não é uma resposta que alguém vai me dar. É algo que eu preciso buscar. Permitir a vontade de Deus é obedecer às suas leis e submeter-se aos seus propósitos divinos, sem reclamar. Eis aí a grande questão. É eu passar, porque eu disse lá, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então eu estava lá, a vontade foi que eu aqui estivesse de novo, e para cá eu vim. Mas também existe a vontade dele aqui na terra. E se existe a vontade dele, e eu preciso, como um dever de filho com o pai, a obediência, eu preciso fazer isso sem reclamar, sem murmurar. Fazer a sua vontade na terra, a gente pode tirar aí pelas provas, pelas expiações, né, que não vai nos trazer o aprendizado, a evolução, como lá no céu. Porque quando a gente desencarna e a gente volta para o plano espiritual, em leituras, em livros, a gente vê que lá, depois do devido tratamento, do devido preparo, a gente tem um crescimento espiritual. Porque a gente já sabe que a gente sempre evolui. O quanto, aí vai depender de cada um de nós, mas regredir nunca. Então a evolução, o crescimento, ele sempre existe. E também existe todo aquele preparo do planejamento reencarnatório. Então, se eu me submeto a tudo isso lá, eu preciso entender que aqui eu também tenho o que aprender aqui. Eu também tenho aqui as minhas provas, as minhas expiações, e que é a vontade dele.
e que eu preciso passar por isso. E mais do que passar por isso, é tirar o aprendizado necessário para a minha evolução e não reclamar. Porque se eu não precisasse daquilo, eu não estaria aqui. Às vezes eu costumo, algumas pessoas vêm falar comigo e falam, onde estamos? Porque se eu estou aqui, é um planeta de provas e expiações. Aqui não seremos felizes, plenamente felizes. Porque não é esse mundo. Aqui na Terra, nunca seremos plenamente felizes. Porque é um planeta de provas e expiações. É aprender, é evoluir. Porque se eu já fosse para ser plenamente feliz, eu não estaria aqui. Então a gente precisa sempre, quando a gente falar, seja feita a sua vontade, que isso seja realmente verdadeiro. Porque aí às vezes a gente faz uma oração, a gente faz uma prece e a gente proclama isso, a gente fala isso, e depois quando isso acontece a gente fala, não é possível que eu estou passando por isso. Eu não acredito que Deus está fazendo isso comigo, que está permitindo que isso aconteça comigo. Por que isso? Por que essa enfermidade? Por que o desemprego? Por que a tribulação? Por que o problema? Mas nós nos dissemos, seja feita a sua vontade. Então, a gente precisa aceitar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que seria o pão nosso de cada dia? O que seria? É o alimento? Que eu ponho na mesa? Vou ter o que comer todo dia? Não, né? Não é. Esse o pão nosso de cada dia é muito mais do que isso. Porque é a manutenção da força do meu corpo. É o meu alimento espiritual. É aquilo tudo que eu posso alimentar o meu espírito e que eu vou levar comigo depois. Porque às vezes a gente fica tão preocupada com esse pão nosso do alimento, com esse pão nosso material, que a gente esquece o espiritual. A gente fica tão preocupado em angariar esse pão material que a gente acaba deixando o nosso espírito sem se alimentar. Porque muitas vezes fala assim, não, eu vou ficar aqui no trabalho até mais tarde porque eu preciso do trabalho. Então se eu sair e for lá para a palestra, não, então eu vou ficar. Eu vou arrumar um outro emprego, mesmo que eu não vá mais nas palestras, ou que, não, eu não vou fazer o curso, porque aí a gente fica sempre buscando aquilo que nos vai trazer o bem material. A gente troca esse pão nosso, que é essa força espiritual, que é nos preparar para aquilo que a gente está aqui para aprender e para passar, e a gente troca esse pão nosso, que aqui, ele não quer dizer que é o alimento. Porque já disse Jesus que cada dia tratará do seu dia. Quantas vezes a gente fica preocupado com amanhã, o que a gente vai ter amanhã, o que a gente vai conseguir amanhã, e a gente se esquece que cada dia cuida do seu dia. Que se eu me preocupar só com o de hoje, que se eu me preocupar só com aquilo que eu preciso fazer hoje, amanhã eu também vou ter. O que for necessário para mim amanhã já será preparado. E esse pão nosso, a gente precisa sempre se lembrar de que não é só o alimento. É muito mais do que isso. É o meu espírito. É aquilo que o meu espírito precisa. É aquilo que vai fazer com que eu não fique lamentando a minha própria sorte. É aquilo que vai ficar com que eu não fique perguntando se tudo aquilo que acontece é responsabilidade minha ou não. Porque se eu tenho um espírito alimentado, se eu consigo entender
se eu aprendi, se eu sei, se eu conheço a palavra, se eu acredito naquilo que eu estou falando, eu sei que tudo aquilo que comigo acontece é para alguma coisa, é algum aprendizado. E aí eu deixo de sempre ficar me preocupando com a minha sorte, com aquilo que é minha responsabilidade. Eu deixo de ficar alimentando uma infelicidade. Porque aí eu fico sempre naquela coisa assim, não, eu não consegui, ai, coitadinha de mim. Porque eu sempre fico muito mais preocupada com tudo aquilo que é material do que aquilo que realmente é o pão que eu preciso, que é o que vai alimentar o meu espírito. Porque se eu tenho o meu espírito bem alimentado, eu consigo vencer qualquer coisa. Aí é que tá. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa parte eu acho que é a mais difícil. Não é? E a gente fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nossa, que lindo, não é? Não é lindo? Chega até a emocionar. Nossa! E aí a gente chega e fala assim, não, eu perdoei, só que eu não quero ver ela na minha frente. Fica ela lá no lugar dela, no canto dela, eu aqui no meu, e assim a vida segue. Tá todo mundo feliz? Como assim? Agora vocês imaginem essa parte quando chega no ouvido de Deus. Como deve ser difícil, né? Porque do outro, né, do Anselmo, eu posso esconder. Você perdoou? Perdoei, tá tudo perdoado. Mas de Deus eu consigo? E aí eu estou lá numa prece, comungando com Deus, e chega para perdoar as nossas ofensas. E essa parte geralmente a gente fala com bem mais ênfase. Não é assim? Pai, perdoai as nossas ofensas. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que a gente também tem aí muita gente precisando nos perdoar. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí a gente já muda um pouco o tom. A gente já não é mais tão assim enfático. Porque a gente sabe que essa parte é um pouco mais difícil. A gente sabe que essa parte assim é mais delicado. A gente quer o nosso. A gente quer a nossa parte, né? Quer que ele perdoe. Eu ofendi alguém, eu fiz mal a alguém. Pai, me perdoa. Me perdoa, eu sou ignorante, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas a outra parte, que é eu perdoar, que eu consiga ter esse exercício grande, que é perdoar o outro, aí essa parte é mais difícil. Aí essa parte a gente já fica meio, poxa vida, como é isso? Aquela parte como nos diz Agostinho, de todo dia à noite, ao me deitar, eu repassar todo o meu dia. Eu ofendi alguém hoje? Eu magoei alguém? Eu machuquei alguém? E aí a gente realmente ter a resposta. A gente realmente parar e pensar, poxa, eu magoei. Eu magoei, eu não precisava ter feito aquilo. Eu não precisava ter falado daquele jeito. Mas aí eu já descobri tudo que eu fiz. Mas ir no outro dia, ir lá e falar assim, você me perdoa? Eu fui bruta com você, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter feito aquilo. Essa é a parte difícil. É realmente corrigir no dia seguinte aquilo que eu sei que eu falei hoje. Aquilo que eu sei que hoje eu errei. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí já é aquela questão da necessidade que temos de força. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Estamos aqui vindo já de outras existências, trazendo com a gente as nossas más tendências. E aí, essa parte, quando a gente fala assim, não nos deixeis cair em tentação.
nos ajude a não cair de novo, a tropeçar no mesmo degrau, a errar de novo. Porque a gente tem as tendências, os vícios, a gente traz com a gente. Fica lá, meio escondidinho, a gente não consegue lembrar. Mas é tão importante que a gente tenha essa vigília, esse vigiai, essa sensação, aquela vozinha que de vez em quando vem falar, não faz isso, não começa, não vai por esse caminho. A importância que a gente tem de nos deixar cair na tentação. E a gente fala, mas livrar-nos do mal. Eu pergunto, Deus criou alguém mau? Não. Ninguém. E aí a gente vê tanto mal. E aí? Porque todos nós, mesmo aquele que cometeu a maior das atrocidades, quando ele veio para cá, ele trouxe consigo uma centelha divina, que é o amor. Todos. O problema é que esse amor, ele adoeceu. Esse amor que era para ser só amor, em algum momento ele ficou dodói. E ele não foi tratado, e aí isso foi piorando. E aí quando a gente vê aquele absurdo, a gente já faz o quê? Isso é um animal. Essa pessoa, meu Deus do céu, tinha que morrer. Essa pessoa, não é assim? É assim. A gente julga sem dó. Ao invés de parar e pensar, mas espera aí, ele não foi criado assim. Ele não foi criado para fazer isso. Ele não foi criado mal. E aí, ao invés de jogarmos pedra, por que a gente não faz uma prece? Porque é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente olhar aquilo e falar assim, não, esse é um monstro. Como faz uma coisa dessa? O julgamento é muito mais fácil do que a gente parar e pensar, poxa, mas é doente. É o amor que adoeceu. Porque Deus não criou ninguém mal. Então, o livrar-nos do mal não é só o mal que alguém pode fazer. É o mal que às vezes está em mim. Quando a gente fala em livrar-nos do mal, é que ele realmente não permita que eu me torne mal. E não apenas me guarde quando eu sair da minha casa. Não. Porque se eu deixar esse amor que existe em mim adoecer, eu me torno mal. Então, livrar-nos do mal também é para isso. Não o mal que o outro possa me fazer, mas o mal que às vezes eu possa fazer ao outro. Porque esse é muito pior. Muito pior. Assim seja. Amém. A gente fala assim, o assim seja. Não é só o fim da prece, né? O assim seja é como se a gente dissesse assim, eu acredito. É isso que eu quero. Esses são os meus desejos. E eu quero que cada um deles se realize. Mas aí eu preciso sempre pensar na justiça de Deus. Ele vai me perdoar. Mas se eu não perdoar o outro, eu continuo preso. Porque quando eu perdoo, eu liberto a mim. É a mim que eu liberto. Eu quebro a minha corrente com essa outra pessoa. E aí quando eu digo o assim seja, é exatamente isso que eu estou dizendo ao Pai. De que cada uma das palavras que eu disse nessa oração, que lá atrás, Jesus levou aquele apóstolo que pediu a ele que o ensinasse a orar. Que eu realmente, quando eu faço essa oração do Pai Nosso, eu não faça só de forma decorada. Eu faça realmente pensando em cada uma das palavras. Quando eu diga, perdoe os meus pecados, que eu possa ter a minha consciência de que eu também perdoo quando eu preciso perdoar.
de que eu também luto contra o mal, porque não é só o outro que é mal, eu também sou. Eu também posso ser. Quando eu digo assim seja, eu realmente digo a Deus que a vontade dele sempre vai ser maior na minha vida, que eu vou perdoar, porque eu tenho que ser perdoado também. Todos os dias, às vezes, a gente precisa de um perdão de uma coisa ou outra que a gente tenha feito. E é isso que é importante, a gente realmente estar preparado para isso. Então, para a gente encerrar, eu não sei se vai dar para ouvir bem assim. Eu vou colocar aqui um Pai Nosso. É uma canção. Pra gente meditar. É muito bonito, né? É uma grande canção, né? Uma grande homenagem a esse Pai Nosso que a gente às vezes faz tão automaticamente, que a gente faz como uma prece decorada e esquece de pôr nele o sentimento, né? Então, envolvidos aí por essa energia depois desse Pai Nosso,
a gente vai fechar os nossos olhos. Recebemos até o momento e agora vamos doar. Doar nossas energias de amor, de paz, vibrando por cada um dos nossos irmãos nesta noite, que se encontram em situação de rua, que não se tem um abrigo, a companhia de um ente, que eles possam nesse momento receber as nossas energias de paz, de amor, de alento, e que ainda que por poucos minutos ou segundos eles não se sintam sozinhos. Vamos vibrar amor por cada uma das nossas crianças, que neste momento não tenham o aconchego de um lar, o abraço de uma mãe. Vibraremos também energias de força, de fé, para cada leito do nosso município. Vibraremos amor e paz aos cuidadores, a cada ente querido que se encontra nesse momento num leito, hospitalar ou em casa. Que eles se sintam abraçados, aconchegados e que as forças sejam renovadas neste momento. E ainda envolvidos nesta paz, agradecermos a Deus pelo que recebemos nesta noite e que possamos, em cada uma de nossas preces, assim como nos orienta os Espíritos, colocarmos em cada uma mais sentimentos do que palavras, mais agradecimentos do que pedidos, e que possamos nos revestir da força, da fé necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e que possamos passar por cada uma das provas, por cada uma das nossas expiações, com a força necessária e com a sabedoria que nos é também necessária. Agradecemos ao plano maior pelo ensinamento de hoje, que cada um possa sair daqui melhor do que adentrou, que cada um possa levar das sementes lançadas nesta noite, plantadas em seu coração, nossa terra mais fértil, aquela que é regada todos os dias pelo amor de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, meus queridos. O que nós tínhamos para hoje. Fantástico. Gostei muito. Posso falar uma coisa do Pai Nosso? Num dos momentos mais assim tristes assim, da minha vida, quando eu perdi meu pai, foi para lá. Eu tive que resolver tudo sozinha, assim, praticamente. Porque meu irmão, né, e só tinha 2 dias de filho, então eu tinha que resolver. E além de resolver toda a papelada e reconhecimento de corpo, todas essas coisas, eu tinha que resolver o velório. E ninguém resolvia nada, todo mundo ficava olhando pra mim e falava, vai. Então, e também eu tinha que, além de resolver isso e o velório e tudo mais, eu tinha que respeitar as pessoas que estavam lá. Eu não podia simplesmente chegar lá e falar o que eu estava sentindo e falar que meu pai estava indo para outro plano. Não. Porque a família do meu pai é toda evangélica. Então eu não podia ir lá pregar uma coisa que eu realmente acredito. Eu tinha que respeitar as pessoas que estavam lá também. A gente tem que respeitar os demais. E aí eu comecei a pensar o que eu ia falar, o que eu ia, né? E me veio a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal. Então todas as religiões fazem essa oração. Então ela me ajudou tipo, muito assim, uma saia justa entre aspas, porque eu também não é que eu vou lá, falo o que eu acredito e pronto. Não, a gente tem que respeitar as outras pessoas. E ela me ajudou muito assim, no momento de falar, de fazer oração e tudo mais. Então, para mim é bem importante essa oração. Porque ela realmente porque a gente, eu particularmente, eu penso assim, todas as religiões, elas são boas. Não, sim. E todas elas se completam. Na verdade, o problema são as pessoas, não é?
São as pessoas, porque se você vai eu nunca assisti uma missa, eu não tenho a menor ideia de como é. Nunca mesmo. E é muito legal. Então, mas assim, eu tenho certeza absoluta que lá se ensina o amor ao próximo também. E aí tem algumas outras coisas, algumas outras crenças, dogmas, né, que é muito difícil de se tirar, de se destruir, mas todas são boas. E aí a gente tem essa questão do respeito, né, que é o que você falou, porque na minha casa tem católico, tem evangélico e tem espírita, né? Quando se reúne, né, tem que ser aquela coisa bem ecumênica, né, né? Mesmo em palestras, eu tomo muito cuidado de nunca fazer nenhum tipo de comparação com outra religião, né? Eu já vi expositores que falam assim, não, porque onde já se viu na igreja evangélica, eu acho isso muito delicado, né? Porque a gente tem hoje, às vezes, em casas espíritas, pessoas que foram durante anos evangélicos, décadas. E agora, né? E aí você chega assim, você ouve um negócio e fala, mas espera aí, né? E aprenderam muito lá. Sim, aprenderam muito, porque é o que eu falo. Todas as religiões ensinam o amor, o respeito ao próximo. É mais questão de se identificar com uma outra. Exatamente, exatamente. Católica eu não consegui me identificar. Eu nasci na fé católica, mas não consegui. Não, mas tem muita coisa legal, né? Por exemplo, a gente, agora em abril, a gente foi pro Mato Grosso batizar nossa filhada. E assim, a gente teve que fazer um cursinho aqui. Esse daqui reclamou o mês inteiro. Porque a primeira que a gente fez foi chato. A gente fez o E aí eu falei assim, não, mãe, vamos, porque, né, a gente tem que fazer o curso, preparar. Foi um dia, porque a tarde inteira, das 3 da tarde até as 9 da noite, né? Mais cedo, mas atrás não. Mas foi muito legal. Tirando os dogmas, que a gente realmente não acredita, mas eles ensinam o respeitar a família, entendeu? O verdadeiro significado. Teve gente lá que já despadrinhou na mesma hora. Porque eles falam assim, se fosse... Exatamente, você vai dar um padrinho para um amigo que é um pinguço, não tem nada a ver isso. A pessoa já tira... Então eles explicam direitinho o poder da. Já deu um impeachment pro cara, ó. Mas eu falo, gente, pelo amor de Deus, me chamem pra madrinha de casamento, mas não me chamem pra madrinha de criança. Mas é muito legal. E assim, na Uma responsabilidade verdade. muito grande. Mas na verdade, a gente não tem filho. Eu não tenho filho. Ele tem um filho, já é moço já, eu não tenho filho. E as pessoas ficam com um pouco de dó, porque ela não tem filho, vão dar o filho dela. E aí esse aqui falando. Vamos dar um filho pra ela, Na época eu tinha. Nossa, moça tinha filhado. Ela pode se apartar. Vamos dar um filhinho pra Aí, ela, aconteceu? tadinha dela. Esse aqui falou assim, vamos parar de ser padrinho dos outros. Não quero ficar fazendo padrinho dos outros, não. Porque se for, é isso que eu ia falar. Só que a Vai virar um monte. essa que deu o filho pra gente é a minha prima, a gente foi criada como irmã, a gente se ama e se respeita muito. É uma pessoa que eu amo verdadeiramente, de outras e outras vidas. Então essa eu aceitei de muito bom coração. Agora vem qualquer um, não vamos aceitar não, porque, né, tá dando por dó. Essa coisa da... Porque quando a gente fala de Pai Nosso, né, é bem isso que você falou. De que como ela é conhecida por todo mundo, né? De que como é uma coisa realmente que ficou, né? Que Jesus deixou pra gente. Verdadeiramente.